Oiê, esse é o segundo episódio. Bora lá? Espero que você tenha assistido o primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá. Como eu disse no primeiro episódio, eu comecei esse processo de reprogramar a minha mente tem aproximadamente 16 meses. E aí tem sido 16 meses bem desafiadores, porque existe um delay. Primeiro você muda por dentro e por último você muda por fora. Você muda por dentro e o mundo externo, ele não acompanha exatamente o que está acontecendo por dentro. Eu acho que a chave da minha virada foi não me conformar mais com a minha realidade de vida. A chave da minha virada foi ver que eu sempre fui uma mulher potente, melhor, eu achava que eu era potente, e as coisas até davam certo para mim. Acho que com você também, de repente, acontece isso, né? As coisas até dão certo, mas as coisas não permanecem certas. Eu sempre tive bons trabalhos, eu sempre trabalhei com venda, eu sempre trabalhei em empresas renomadas, como Nextel na época. Se você já tem aí por volta de 30 anos, você sabe que era Nextel. Nextel, TIM, Claro, trabalhei dentro de bancos e, ainda assim, trabalhando em empresas nacionais e multinacionais, eu nunca fui uma pessoa próspera. O dinheiro ele vinha e ele não ficava. O dinheiro vinha e ia embora. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo o mundo sempre me validou. O mundo sempre falou que eu era bonita. O mundo sempre falou o quão era profissional. O mundo sempre acreditou em mim. Só que eu não acreditava em mim. Eu sempre tive uma baixa autoestima, eu juro para vocês, eu sempre tive uma baixa autoestima que eu nunca consegui reconhecer exatamente essa mulher que hoje está aqui com essa segurança, com essa tranquilidade, trocando essa ideia com vocês. Às vezes, quando eu saía com as minhas amigas, eu não gostava de ir, porque primeiro que eu era muito magra, eu me sentia inferior, eu me sentia desmerecida, mas o mais interessante é que ninguém falava isso para mim, era um sentimento que eu tinha comigo. Todas as vezes que eu conheci um cara legal, que pode não aparentar, mas mesmo com toda essa baixa autoestima, eu conhecia caras legais. Mas toda vez que eu conhecia esse cara, eu pensava: o que ele viu em mim? Olha que loucura, gente, olha o nível de não merecimento que eu tinha. E quando a minha empresa fechou, em 2023, lembrando que eu não fali, eu simplesmente descobri que a minha sócia estava me ludibriando junto com alguns funcionários. Então resolvi sair, mas ainda assim eu tive ainda muitos percalços financeiros que me acompanharam até agora há pouco tempo. Nessa fase foi a fase que eu mais fiquei sem dinheiro, que eu mais fiquei desamparada, que eu fiquei sem trabalho, porque a única reserva financeira que eu tinha eu usei exatamente para poder liquidar os salários fixos e também liquidar todas as dívidas que vieram devido a eu ter encerrado essa parceria. E ali no meu fundo do poço, eu comecei a analisar por quê que as coisas que aconteciam na minha vida, elas eram rotineiras. Eu tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eu conheci um cara legal, mas por algum motivo ele sumia. E aí eu realmente resolvi olhar para. Eu comecei a pesquisar muito sobre Bob Proctor. Eu comecei a pesquisar muito sobre Napoleão Hill. Eu comecei a pesquisar muito sobre Elaine Orives e todos eles vinham na mesma linha, sobre a mentalidade, sobre a infância, sobre a criança interior, e eu comecei a cada vez mais me enveredar por isso. Só que tem um porém, quanto mais eu enveredava em estudar física quântica, quanto mais eu enveredava para estudar reprogramação mental, eu fui percebendo que o problema não era externo, porque até então, até você não fazer o autoconhecimento, muitas das vezes você acha que o problema é o outro, que o problema é seu trabalho, que o problema é seu marido, que o problema é a forma como o mundo te vê. Mas não, não é nem questão a palavra problema. Hoje eu nem utilizo mais essa palavra problema. Eu comecei a perceber que tudo era um padrão. Quando eu comecei a entender que tudo era padrão, eu tive que ir na minha infância. Para você começar a reprogramar a sua mente, é imprescindível você fazer a cura da sua criança interior. É imprescindível, você tem que visitar o seu passado. Você precisa voltar lá atrás. Você precisa começar a entender sobre os seus pais. Você precisa se lembrar a forma como seus pais tratavam você. Você precisa lembrar exatamente o que foi aprendido na sua infância sobre amor, sobre a autoestima, sobre dinheiro, porque hoje a pessoa que você é nada mais é um compilado de tudo que você viveu, simplesmente
no período gestacional e também no período dos 7 primeiros anos da sua vida. Na minha infância, eu sempre aprendi que o amor, ele doía. Eu sempre aprendi que o amor, ele traía, porque era essa ambiência que eu convivia. Eu vi muitas e muitas vezes o meu pai trair minha mãe. E eu vi muitas e muitas vezes como a minha mãe ficava devido a essas traições. Eu vi muitas e muitas vezes a gente dever aluguel. Eu vi muitas e muitas vezes nós sermos literalmente despejados. Eu vi inúmeras vezes, quantas vezes a minha mãe teve que recorrer à minha família, família essa preta, que muitas das vezes me diminuía também. Deixa eu só fazer um adendo para vocês. A minha família é preta, ela é retinta, mas eu tinha um apelido de Fumaça. É, a minha própria família me apelidou carinhosamente de Fumaça, porque talvez eu era a sobrinha mais preta. Então, mais uma vez eu pergunto a você: como eu, Érica Reis, ia me ver como você me vê? Como eu, Érica Reis, ia me tornar uma profissional ímpar? Como eu, Érica Reis, ia atrair para a minha realidade um homem que me amasse e me respeitasse? Como eu, Érica Reis, seria uma empresária bem-sucedida se eu fui nascida, criada e ensinada que tudo isso que eu via era o certo. Então aí foi criado o meu padrão de não merecimento e de não pertencimento. Esse padrão ele só foi reverberando. Então a minha jornada de autoconhecimento começou quando eu entendi que todas as opiniões que eu mesma tinha sobre mim não era verdade. Muitas das vezes você acha que essa vozinha que fica na sua cabeça é alguma coisa espiritual. Não, é o seu subconsciente. O seu subconsciente nada mais é onde você armazena todas as informações presentes e principalmente do passado. Vou te dar um exemplo sim. Você é uma pessoa que não treina, você é uma pessoa que não faz atividade física, mas você sabe que é importante fazer atividade física. Você sabe que além de deixar o shape melhor, você vai ter uma maior idade com maior qualidade. Só que você não treina. Então, toda vez que você fala, ou que você vai fazer matrícula, ou que você experimenta uma nova atividade física, você até vai, você se anima. Mas aí começa a acontecer situações no seu ambiente, começa a acontecer situações no seu campo, para que você vai lá e desista. Aí, muitas das vezes, você ou alguém do seu redor diz: você é procrastinada, você é acomodada, você é sedentária. Só que não. Eu sempre digo lá no Instagram, a procrastinação, ela é sua amiga. A procrastinação, ela faz com que você não saia do lugar. A procrastinação é um alerta para dizer que o novo é perigoso. A procrastinação simplesmente existe para dizer que o lugar que você está, ainda que não seja um lugar de conforto, é um lugar familiar. Nesse episódio você entendeu que você não é tudo isso que talvez os outros dizem que você é, ou que você acha que você é uma pessoa escassa, que você é uma pessoa acomodada, que você não serve para nada, não. Isso não é algo definitivo. Assim como eu tive que parar, olhar para dentro e entender que eu tinha um padrão de não merecimento. É fácil mudar esse padrão? Não. Tudo é com repetição. E para você mudar esse padrão, assim como eu estou ainda no processo de consolidar minha nova imagem, é preciso você criar uma autoimagem. Porque você já entendeu, ou melhor, eu já entendi que a persona que eu era, a pessoa que eu era, a forma como eu me via, a forma como eu me sentia, realmente eu não conseguiria hoje estar aqui com essa tranquilidade falando um pouquinho desse processo que eu vivo e ainda vou viver muito. Então, nesse processo de reprogramação mental, vai ter momentos que você vai desistir, vai ter momentos que o seu subconsciente ele vai tentar te sabotar, vai ter momentos que o seu subconsciente vai dizer que tudo isso é bobeira, que é melhor viver essa vida que você já está acostumado. Não. Se eu posso dizer uma coisa para você e falar para você no lugar de fala é: você merece muito mais. Você tem condições de viver essa vida maravilhosa que não sai da sua cabeça. Ninguém é responsável pela sua realidade. Você é 100% responsável pela sua realidade. E só você tem o poder, é poder, porque você é poderoso, só que você ainda não acessou, de mudar
os seus padrões, de mudar esse mesmo calcanhar de Aquiles. Como eu disse para você, o meu problema era sempre financeiro. Os meus pais deviam aluguel. O que que eu comecei a fazer? Também dever aluguel. Ai, a culpa é espiritual? Não, é um padrão. Eu fui ensinada que é normal dever. Eu fui ensinada que é normal não ter dinheiro. Eu fui ensinada que o dinheiro é ruim. Eu fui ensinada que o amor dói. Então, nesse episódio, eu disse para você o seguinte: que você não é procrastinada, que você não é acomodada, que você tem um padrão. E a reprogramação mental, ela vai e pode mudar a sua realidade. Te aguardo no próximo episódio. Beijo.